Galera, para a gente dar continuidade no assunto de radioatividade, a gente vai ver um pouco sobre meia-vida. Esse assunto cai, eu já vi algumas vezes no Enem, e ele cai. Então, bora dar um foco bastante nessa parte, beleza? Lembra lá que para o elemento se estabilizar, ele vai sofrer o decaimento, né? O decaimento radioativo. Então, a meia-vida seria o tempo, né? Até botei aqui. É o tempo que decorre para que caia pela metade a radiação emitida. Então, para poder o cara se estabilizar, lembra que ele vai emitir partículas e ele vai se transformar em um outro elemento químico, um outro elemento mais estável. Então isso demanda um tempo, não é de forma muito rápida, depende muito do elemento. Pode ser de forma mais rápida, pode ser de forma menos rápida. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, né? E antes da gente passar para esse exemplo, tu tens que lembrar também que para poder o cara se tornar mais estável, ele às vezes emite diversas partículas alfas, diversas partículas betas, tudo bem? E para a gente passar para esse exemplo que eu trouxe para vocês, ele diz assim: a amostra de cobalto 60 possui 100 mil átomos, após 5 anos reduz a metade. Eu coloquei aqui para vocês, esse exemplo tem na apostila de vocês, tá? Então, inicialmente, esse cara ele tem 100 mil átomos. E ele tem um tempo de meia-vida de 5 anos. Por que o tempo dele de meia-vida é 5 anos? É porque quando ele reduz a metade de 100 mil, ou seja, de 100 mil passa para 50 mil, demora 5 anos para isso acontecer. Então, esse é o tempo de meia-vida dele, é 5 anos. Então, de 5 em 5 anos, essa massa vai decaindo. Ó, como vocês verificam aqui, de 100 mil átomos, que é o 100% dele, passa 5 anos, ele passa 50 mil, que é o 50%. Quanto é a metade de 50 mil? 25 mil. Depois de 5 anos, ele passa a ter 25 mil átomos. E aqui, assim sucessivamente, né? Então, por exemplo, eu trouxe uma pergunta para vocês. E depois de 50 anos, quanto é que vai ser a massa ou a porcentagem final? Eu até trouxe essas fórmulas para vocês aqui, que vocês podem estar aplicando. Tem questões que vocês nem precisam aplicar fórmulas. Tem questões que dá para fazer só essa análise aqui. Mas tem outras que não, que é necessário utilizar a fórmula. Então, eu trouxe essa daqui, ó, que é a massa restante, a mR, né? A massa final. É igual a M0, que é a massa inicial, sobre 2 vezes x. O que seria o x, né? É o número decorrido de meia-vidas. Quem seria o meu x aqui? Seria 5 anos. Porque lembra que meia-vida é quando a massa ou a porcentagem de um determinado elemento cai para metade. Tudo bem? Então, ou vocês podem utilizar esse aqui também, que é de porcentagem, que é a mesma coisa, vocês estão percebendo? O que muda aqui é aqui no caso é a massa e aqui é a porcentagem. A porcentagem restante é igual a porcentagem inicial sobre 2 vezes x. Geralmente essa porcentagem inicial aqui é 100%, né? Porque é o meu total. Então, por exemplo, e depois de 50 anos, qual foi a minha massa restante? É só pegar aqui, aplicar a fórmula. mR é igual a M0 sobre 2x. Então, no caso, quem é meu MR? É o que eu quero achar. Tudo bem? Igual a... Quem é a minha massa inicial? 100 mil. 100 mil. Vou botar 100 mil aqui. Eu poderia muito bem... Vou colocar 100 mil. Tá? Tranquilo? Sobre 2 vezes... No caso, 50 anos, né? Quantos tempos de meia-vidas, quantos números de meia-vidas passaram? Sendo que aqui é 5, né? Ó, 5 é um tempo de meia-vida. Vou botar aqui. 50 é x tempos de meia-vida, né? Então, no caso, é só vocês analisarem. Quantos tempos de meia-vida eu cheguei aqui? No caso, são 10, né? São 10 tempos de meia-vida. Então, 50 anos tem 10 tempos de meia-vida. Então, vou pegar 2 vezes 10. Tudo bem? Aí, eu vou cortar aqui o 0 com o 0. Tranquilo? E, no caso, eu vou pegar MR igual a... Aqui vai ficar 50... Né? Eu vou dividir esse 2 bem aqui. Não vou dividir direto, vou colocar aqui sobre 2. Tudo bem? Não sei se dá para enxergar. Igual a... Quando eu fizer essa divisão aqui,
Só esquecer esses zeros e dividir 10 por 2, que dá 5, né? E repete os zeros, ó. 10 por 2. Repete os zeros, são 3 zeros, né? Então, ó, depois de 50 anos, eu vou ter uma massa de 5.000 átomos, né? Essa vai ser a massa da minha amostra depois de 50 anos. Vocês estão conseguindo compreender? Se eu quisesse achar a porcentagem, faria a mesma coisa, só que eu utilizaria essa fórmula, que é basicamente a mesma fórmula. Só vai mudar os significados, né? Aqui é massa e aqui vai ser porcentagem. Tudo bem? Então, para eu calcular a minha meia-vida, eu utilizo dessa fórmula ou eu utilizo de análise mesmo. Tranquilo? Para a gente finalizar a nossa unidade de radioatividade, a gente vai falar trabalhar um pouco em cima de processos de fissão e fusão. A primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês quando vocês estudarem esse assunto. Fissão e fusão são antônimos, ou seja, fissão, tem que lembrar que já é uma quebra. Fusão, união, tá vendo como eles são antônimos? Então são processos opostos, tudo bem? Bom, para a gente entender um pouco a fissão ela ocorre da seguinte forma. Ela ocorre por meio da divisão do núcleo do átomo. Ou seja, lembra lá que o objetivo, no caso, de um elemento radioativo é se estabilizar, justamente porque ele tem um núcleo instável? Então, para ele se estabilizar, ele vai liberar energia. Esse processo de fissão, que é forçadamente, né, o que vai acontecer? O núcleo, ele vai se romper, ele vai se quebrar, e a partir desse rompimento, ele vai formar dois novos elementos químicos. Como vocês percebem aqui, eu tenho o urânio 235, né, o isótopo do urânio 235. Ele, a partir do momento que ele está reagindo com o nêutron, né, ele vai formar um elemento estrôncio e o xenônio. Mas, como vocês estão percebendo, tem uma partícula gama aqui, ó. Essa partícula gama significa energia. Então, a partir do momento que os caras fazem essa reação de fissão, eles conseguem produzir bastante energia. E eles pegam essa energia e utilizam aqui na usina nucleares. As usinas nucleares, elas utilizam dessas reações de fissão para geração de energia elétrica. Um outro que se utiliza da reação de fissão são as bombas nucleares. As bombas nucleares, elas funcionam por meio dessas reações de fissão, justamente porque a reação de fissão gera bastante energia, tem como produto bastante energia. Bom, para a gente falar um pouco sobre a fusão, como eu falei para vocês, a fusão ela é o oposto da fissão. Fissão, quebra, fusão, união. Então, a fusão ela acontece por um processo de união de átomos, tá? De átomos iguais, para poder formar um novo átomo, tranquilo? Então, esse processo de fusão, ele acontece bastante, como eu coloquei aqui, ocorre no Sol e estrelas, tá? Então, no caso, aqui, como vocês estão vendo, onde é que a gente encontra bastante esse processo de fusão? Na bomba de hidrogênio. Ela acontece por meio dessa reação aqui que vocês estão percebendo. Eu tenho dois isótopos de hidrogênio. A partir da reação desses dois isótopos, eu vou ter a formação do hélio, ou seja, dois átomos diferentes acabaram se unindo e formaram um novo átomo, que seria o hélio. Tá? E a partir disso, gera bastante energia. Essa bomba de hidrogênio, ela tem uma capacidade de extermínio muito grande e ela foi utilizada bastante na Guerra Fria. Ela se utilizou bastante da guerra armamentista. Eu acredito que vocês já tenham estudado sobre, tá, galera? Então, gente, para finalizar, é com esse assunto de fusão e fissão. Tentem fazer as atividades, tudo bem? Obrigada, bons estudos.